todas as épocas nós encontramos narrativas de vivências, de experiências cotidianas que fogem um pouco daquilo que é considerado comum e para o que as pessoas muitas vezes não encontram explicação. Essas vivências são chamadas de experiências anômalas. Chamar essas experiências de anômalas não significa que elas envolvam algum tipo de patologia. Simplesmente elas fogem daquelas experiências comuns do cotidiano. A ênfase do nosso laboratório é uma análise psicossocial das experiências anômalas. Isso significa que o nosso foco é a avaliação psicológica de aspectos como, por exemplo, a formação de crenças, de valores, de atitudes, a questão ligada a como essas experiências são parte de uma cultura e como elas estão constituindo a subjetividade das pessoas, às vezes individualmente, mas sobretudo em determinados grupos. Por exemplo, como grupos religiosos. Nós sabemos que muitos grupos religiosos nasceram exatamente por causa de experiências desse tipo. E também sabemos que ao longo da existência desse grupo, uma série de experiências anômalas são narradas como dando base para a manutenção, a continuidade dessa religião. Várias pesquisas têm demonstrado que grande parte da população narra esse tipo de experiência. Por exemplo, nos Estados Unidos e em países da Europa, a prevalência desse tipo de relato é de 50% a 60% da população. Já no Brasil, nós alcançamos a marca extraordinária de mais de 80% das pessoas narrando algum tipo de vivência anômala. Além dessa alta prevalência, nós encontramos também que as pessoas dizem que essas experiências são extremamente importantes para a vida delas, influencia a tomada de decisões e até mesmo a resolução de problemas na vida cotidiana. Considerando essas altas prevalências e também a relevância dessas experiências na vida das pessoas, é bastante importante que a psicologia se ocupe do estudo dessas experiências, porque elas fazem parte da constituição da subjetividade e também do cotidiano das pessoas, influenciando nos modos de relação interpessoal e também da relação das pessoas com o mundo de uma maneira geral. É interessante notar que as experiências anômalas formam uma espécie de campo, um campo em que várias disciplinas vão poder, de alguma forma, de uma forma específica, olhar para esse campo e dar uma certa contribuição. Então a psicologia tem uma visão, uma certa perspectiva, sobretudo a perspectiva que nós adotamos, que é a psicossocial. Mas outras perspectivas são bem-vindas, uma vez que esse campo ele exige uma leitura também da antropologia, da história, mesmo da física. Então é por isso que o grupo tem essa característica interdisciplinar, mas é porque o campo exige esta própria leitura. Como eu me interessei pela área, eu sempre tive interesse por histórias estranhas, insólitas, dos causos que eu ouvia quando era criança, que os meus avós contavam. Um com uma perspectiva super sobrenaturalista e outro com uma perspectiva
bem naturalista, bem científica. Então eu sempre fiquei entre essas duas perspectivas de encarar essas narrativas. E aí, então, eu comecei a buscar uma compreensão maior dessas experiências. A princípio, aquilo que era uma busca apenas por curiosidade se tornou um interesse muito importante e até profissional, porque eu descobri que existia um grande número de pessoas que investigava essas experiências de uma maneira bastante séria e dentro do rigor científico exigido para que se investigasse essas vivências. E foi aí então que eu comecei a me dedicar e me juntei ao grupo que originou aquilo que é o Interpsi hoje. Muito pequeno, lá da minha infância, 8, 9 anos, eu tive contato com experiências de médiums, né? Alguns parentes meus que são médiums. Além disso, a hipnose foi um tema que me interessou muito, mesmo antes do início da formação em psicologia. E depois, algumas experiências de pacientes meus me levaram a me questionar o que essas experiências significam do ponto de vista psicológico e cultural e me fizeram buscar por explicações, digamos, psicológicas, que pelo menos naquele momento, né, década de 80, era muito difícil encontrar explicações realmente científicas no meio universitário. Então eu tive que recorrer a contatos de pesquisadores de fora do Brasil e essa dificuldade é que motivou grande parte do nosso esforço em criar, estabelecer um grupo ou o nosso grupo dentro da universidade. O Interpsi, na verdade, não começou aqui na USP. Tem um histórico bastante longo de reunião de pessoas que têm interesse e que buscam estudar esse tipo de experiência. Eu posso dizer que desde 1989 nós temos então aí grupos de pessoas que vêm se encontrando e realizando trabalhos nessa área. O grupo começou de uma maneira independente. Depois teve uma passagem por algumas universidades através de alguns cursos de extensão. Passou também, já ficando um pouco mais de tempo, pela Anhembi Morumbi, depois 10 anos na PUC de São Paulo, até que em 2010 se estabeleceu aqui na Universidade de São Paulo. O objetivo do Interpsi é ser um polo de construção e de divulgação do conhecimento relacionado ao estudo das experiências anômalas. Ele pretende congregar estudiosos nessa área, ajudar pessoas que não possam estar tão próximas do grupo, mas que têm interesse de desenvolver pesquisas nos seus centros universitários e também levar à população de uma maneira geral os conhecimentos que nós temos numa linguagem bastante acessível e também esclarecê-las a respeito das suas experiências. Os pesquisadores do laboratório têm certos temas prioritários nesse momento no grupo. Por exemplo, a mediunidade como um fenômeno cultural, mas também individual, em que aspectos cognitivos e afetivos estão presentes, é um dos temas importantes, mas enfocado de vários aspectos. Um outro grande grupo é a relação das experiências anômalas com a saúde mental. Qual a relação entre psicopatologia, saúde, com experiências anômalas? Ter ou não ter experiências anômalas indica algum tipo de patologia, psicopatologia ou não? Esta é uma grande área importante, por exemplo, a questão do diagnóstico diferencial. Saber se há alguma correlação entre essas experiências e alguns dados que podem indicar algum problema de saúde mental ou, ao contrário, se elas são indicadoras de saúde.
além da mediunidade, dos aspectos de saúde mental, outros temas também nos interessam muito. Por exemplo, as experiências fora do corpo, experiências de abdução por alienígenas, o fenômeno da hipnose, da dissociação, do placebo. São aspectos que se relacionam à base de muitas dessas experiências. Portanto, por trás das narrativas, muito provavelmente, essas experiências podem ter como base, como processos ou mecanismos psíquicos, fenômenos como a hipnose, como a dissociação, e como estas manifestações reproduzem aspectos culturais, como elas resultam também em alterações da identidade, da personalidade, e como elas acabam por constituir alguma ligação entre as pessoas e outras em um determinado grupo. Todos esses aspectos nos são muito caros. Além das pesquisas que nós realizamos, nós também temos algumas atividades de extensão. Elas funcionam como uma espécie de incubadora de pesquisadores. O que é isso? Então, por exemplo, as pessoas elas têm interesses pelo conhecimento das experiências anômalas. Algumas interesses acadêmicos, outras interesses pessoais. Então elas podem participar de vários grupos de estudos que nós mantemos e a partir desses grupos serem motivadas a desenvolverem as próprias pesquisas ou então simplesmente conhecerem mais a respeito desses temas. Além dos grupos de estudo, que são eminentemente atividades presenciais, o Interpsi também promove as quartas Interpsi, que trata-se de uma atividade virtual que consiste em conferências que podem ser assistidas pelo YouTube. Então, as quartas Interpsi, na verdade, são conferências e debates realizados todas as quartas-feiras, às 20 horas, com membros do nosso grupo. Então, ao longo do semestre, pelo menos 12 conferências e debates são ministrados e as pessoas de diversas partes do Brasil e até de fora do Brasil podem não apenas conhecer os membros do grupo, as pesquisas, como depois disso interagir com eles por meio dos dispositivos que nós disponibilizamos pelo YouTube. Hoje, felizmente, há outros grupos com a mesma perspectiva científica que o Interpsi tem, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Há universidades como a Universidade de Londres, Northampton, Coventry, Hertfordshire, universidade como a Saybrook nos Estados Unidos, a Universidade de Lund,
todas essas universidades e outras mantêm grupos congêneres em psicologia anomalística, sobretudo avaliando a importância dessas experiências para a constituição do sujeito.